Hoje nós vamos meditar numa parábola. Vamos vamos dar continuidade àquilo que a gente já tem falado, né? O Ailton até comentou na semana passada que Deus está nos direcionando porque a gente tem falado palavras aqui e cada palavra tem complementado uma a outra, né? E todas as palavras que a gente tem trazido aqui para meditar, para conversar, para pensar, elas são palavras de crescimento. E às vezes a gente pegou textos aqui, são textos que a gente conhece, são textos que a gente já tem, de certa forma, não vou falar domínio, né? Mas a gente conhece desde pequeno, quem participa da igreja, são textos que na verdade a gente já conhece bem, mas que a gente tem se surpreendido, né? Porque ao meditar, ao pensar, ao ruminar, ao adentrar nesses textos, nós estamos relembrando e aprendendo mais, né? E aí a gente estava até conversando, esses dias a gente estava conversando aqui, eu, Ailton, Poliane, Mário, estava conversando sobre o trabalho, né? Sobre as condições do trabalho. E aí a gente estava conversando e tal, e aí eu busquei no Senhor, aí pensei assim, poxa, a gente podia fazer uma sequência de alguma coisa, de algum trabalho. E por coincidência, né, o nosso irmão Ailton, na semana passada, trouxe uma parábola, que foi a parábola do... Qual foi a parábola? Filho pródigo. Eu gostaria que as pessoas participassem. Filho pródigo. Do pai que tinha 2 filhos. Exatamente, né? Bacana, né? A gente vê aquela questão da imagem, da pintura, né? A gente meditar sobre a figura do mais velho, a figura do mais novo. E é o quê? Uma parábola que a gente conhece, né? Mas é interessante isso. E aí eu tava buscando do Senhor um texto para essa semana, e aí eu pensei, poxa, a gente podia fazer uma sequência. E aí eu achei isso aqui, gente, nós já até demos isso aqui já na escola dominical. Os irmãos podem lembrar, que é a revistinha da escola dominical que fala sobre as parábolas de Jesus. Então, qual que vai ser a ideia, então? Nós vamos fazer uma sequência e nós vamos dar continuidade nessa sequência sobre as parábolas de Jesus. Começou, então, na semana passada com aquela parábola. Hoje nós vamos ler a parábola da semeadura. E aí nós vamos trabalhar toda quinta-feira uma parábola desta. E aí eu já vou começar já esse trabalho falando para vocês, assim, participar como? Não faltar, né? Estar presente. E, inclusive, ao final desse trabalho aqui de hoje, eu vou falar de algumas ideias nossas, algumas mudanças que a gente está querendo promover. E claro, a gente vai querer ouvir vocês também para poder, né, nos direcionar, para a gente fazer um trabalho melhor. E de qualquer forma, a gente vai tentar usar isso aí até para vocês convidar novas pessoas para participar. Porque, assim, nós vamos tentar, gente, daqui para frente, fazer uma linguagem bem mais simples, uma linguagem bem mais direcionada para um público mais, como é que eu posso dizer? Expressivo, né? Para quê? Para que a gente possa atingir adolescentes, a gente possa atingir jovens, a gente possa atingir senhores e senhoras. Ou seja, toda a igreja que quiser participar, alguém da família, qualquer pessoa, vai ter uma linguagem, né, mais fácil. Amém? Então, vamos iniciar. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Marcos 4. Não, você não pode aparecer, não. Então tá errado. Peraí, gente, só um cursinho rápido aqui. Muito rápido. Cleidiano, paz, Senhor. Paz, Senhor. Toda a paz. Amém. Amém. Lisete, Carlos. A Ailton já tinha cumprimentado, a Maria já tinha cumprimentado, a Marta. Boa noite, todo mundo. Amém. Vamos lá. Amém. Boa noite. Amém. Hoje nós estamos aí com um público maior, graças a Deus. Amém. Pessoal aí também do YouTube, né? E da mesma forma, tá, gente? O pessoal do YouTube pode fazer pergunta no chat aqui, que nós vamos estar de olho. E o pessoal aí que está no Zoom também pode interagir, tá? E participar. Então, vamos lá. A parábola da semeadura. Nós temos a parábola da semeadura em Mateus 13, Marcos e Lucas. E nós vamos usar o texto de Marcos, porque tem um detalhezinho em Marcos que eu gostei para a gente poder pensar.
Então diz assim, a partir do versículo 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava à terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Lhe dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo, os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, que ouças. Amém? Deixa a palavra aberta aí, gente, porque nós vamos ver a explicação também na Bíblia. Então, ou seja, a parábola da semeadura, né? Tá aí o desenho aí. Estou colocando o desenho para os irmãos verem. Deixa eu só ver que tem um aqui que está dando uma microfoniazinha. Não, então tá bom, beleza. É o meu aqui, eu estou tentando baixar aqui. Você pode dar mute, depois você consegue comentar e você tira do mute também. Então vamos lá. Aí o que acontece, gente? Nós temos essa parábola, né? Vamos entender um pouquinho aí dessa visão de Jesus, né? Jesus, ele estava ali, nós estamos pegando uma situação onde Jesus tinha dado o Sermão da Montanha. Jesus, se a gente for pegar ali na sequência de Mateus, nós vamos reparar que foi logo após aquele processo todo do Sermão da Montanha, que ele já tinha batizado, ele já tinha ido no deserto, e aí ele começou a trazer à tona, ele já escolheu os discípulos, e começou a trazer à tona todo o seu reino. Aí nós pegamos o Sermão da Montanha, né, que a gente já chegou até, inclusive, comentar aqui também nas quintas. Então, Jesus começa a dar introdução, explicar como é que o reino dele funciona. E aí Jesus está de frente o quê? De uma grande multidão. E o que ele resolve fazer? Qual que é o plano, né? Qual que é o objetivo? Falar de parábolas. Usar a metodologia através da parábola que nós sabemos que funcionou perfeitamente. Só que Jesus fala de algo muito complexo. Ele começa a trazer realidades muito difíceis, muito complexas, e para poder falar de coisas difíceis, coisas complexas, ele usa da temática, né? Ele usa desse artifício parábola. E qual parábola ele escolhe? A do semeador. Então, vamos tentar, então, assim, né? Imaginar esse semeador, né? Geralmente, como é que funciona esse processo? Há uma preparação da terra, o terreno ele é arado, existe toda uma preparação ali, né? Passa o cavalo lá com os jugos, né? E atrás dele lá tem aquelas ranhuras, e aquilo vai preparando todo o terreno. Depois que o terreno está preparado, o semeador, ele pega um bornal, um saco de semente, enche a mão naquele saco de semente e ele joga. Ou seja, ele vai semeando. E é com a mão cheia mesmo. Vai semeando, e vai semeando. Vai andando e vai semeando, e vai semeando. O que acontece dentro desse processo? Tem semente que cai meio que na beira do caminho. Ela não cai no lugar que ela deveria cair, ela cai meio nas beiras, nas bordas. Tem semente que cai em um lugar onde talvez o arado não foi muito bem feito, onde existiam pedras por baixo que não foram vistas, né? Não foi reparada, e a semente fica ali, próximo de pedras, ou acima um pouco da terra, mas ali na pedra. Existem sementes que caem próximo de outras plantações, no caso aqui ele fala de espinhos, que muitas vezes estão escondidas debaixo da terra, e a semente cai ali. E tem semente que cai onde deveria cair. Cai exatamente o quê? Né? Aonde foi preparado. Então, Jesus traz à tona essa mensagem, fala isso,
E aí ele fala que a que caiu à beira do caminho é comida por um passarinho. A que cai nos espinhos morre sufocada. A que cai em pedregais, ela até cresce, mas ela é superficial. A raiz não alcança a profundidade, ela morre. E a que cai em terra boa, ela vai produzir fruto. E aí Jesus fala, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Agora vamos lá. O povo ouviu, os discípulos ouviram, mas eles entenderam alguma coisa? Não, eles não entenderam. E a prova disso vai estar agora nos versículos que nós vamos ler para frente. Olha, vamos começar aí no versículo 10. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E lhe disse-lhes: a vós vos é dado a saber o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E lhes disse: não percebeis essa parte? Aí, olha Jesus já começando a dar uma alfinetada nos discípulos. No 13. E lhes disse: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Aí, gente, já tem como eu posso dizer, já tem um ensino aqui para os discípulos e já tem um ensino aqui para nós. Jesus está chamando a atenção dos discípulos o seguinte: se vocês não estão entendendo esta parábola, como é que vocês vão entender as outras? Aí vai falar para mim e para você, meu irmão. Se eu e você não entendermos essa parábola, como nós vamos entender as outras? Né? Vamos continuar. 14. O que semeia, semeia a palavra. Então, o que nós temos aí? Né? A semente, que é a palavra de Deus. Então, Jesus ele vem, traz esse método de ensino, de comparação, de mostrar ali essa questão do semeador. Ele fala como é que as pessoas conseguem enxergar o trabalho do semeador, as pessoas conseguem enxergar a questão do tempo, né? Quanto tempo que ele gasta, quanto tempo que ele faz. E aí ele usa agora a explicação. Primeiro ele chama a atenção dos discípulos, os discípulos, ele dá um alerta. Vocês não estão entendendo essa palavra que de certa forma é simples? Por que os discípulos não entenderam essa palavra, gente? Porque os discípulos não tinham ainda uma visão espiritual do que Jesus ia fazer. Se você reparar, o começo desse texto diz o seguinte, lá no 4:3. Não, 4:4, diz assim: e aconteceu que, semeando ele... Não, é o 3. Ouvindo, eis que saiu o semeador a semear. O que diz o 3? Eis que saiu o semeador a semear. Olha que interessante. Saiu o semeador a semear. Ou seja, Jesus inicia o processo de semear. Ou seja, ele inicia o processo de levar a palavra de Deus, de levar a semente de Deus. E aí, isso também já nos arremete a uma coisa. Precisamos sair para semear. Ou seja, precisamos sair do ponto parado, do ponto inerte, do ponto de ficar parado, e começar a semear. Semear o quê? Aí ele começa a explicar, semear a palavra de Deus. Então, a explicação dele já começa aqui. Que semente é essa? É a palavra, é o reino. Jesus, ele saiu para semear. E o que acontece quando ele sai para semear? Vamos entender, hein? É Jesus falando dele que saiu para semear. E isso vai servir para nós também. Porque nós também somos o quê? Semeadores, né? Então, continuando. Versículo 4. E aconteceu que, semeando uma parte, caiu junto ao caminho. Não é o 4, não, desculpa. Eu quero a explicação. É o 14. Obrigado. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Então, o primeiro aqui, que é o quê? Da semente que caiu na borda do caminho. O que é a explicação? O diabo
Ou seja, ele dá nome. Qual que é a nossa luta? A nossa luta não é contra sangue, na carne ou sangue. É contra o diabo, o principado. Então, o que ele fala? Jesus está falando isso. Quando eu semear, a semente é a mesma. E quando eu semeio, eu jogo a semente. Só que existem situações onde a semente cai à beira do caminho. Por que à beira do caminho? Porque a semente ela não produz um fruto, a semente ela não enraiza, a semente ela não brota. Por que ela não brota? Porque vem um passarinho e come ela. Ou seja, porque vem o diabo e anula tudo aquilo que eu semeei. Porque vem o diabo e anula tudo aquilo que eu preguei. Então, o próprio Jesus está falando o seguinte, que Jesus ele é muito bom para pregar, que a semente é muito boa e que a terra é a terra. A terra com uma semente, ela vai produzir. O problema é que existem coisas, existem situações que estão ao redor da terra que podem fazer com que a semente não venha brotar, não venha germinar. Então, a primeira coisa que ele traz aqui é a presença de uma luta, o quê? É uma luta espiritual. Vem a presença do diabo. Então, muitas vezes, a gente já aprende o quê? Quando nós estamos pregando, quando nós estamos semeando, existe uma batalha espiritual. Existe um ser, né? Existe todo um principado, existe o diabo, o demônio, seus anjos, que não quer que essa palavra venha vingar na vida de alguém. Ou venha vingar, ou venha prosperar. Esse momento que nós estamos aqui, nós estamos semeando. Pode ter pessoas que estão assistindo agora aqui no YouTube, ou pode ter pessoas que depois vão assistir esse vídeo. O que nós vamos fazer? Semear. A pessoa está assistindo isso aqui, está escutando a palavra está até adentrando, mas qualquer coisinha vai tirar ela do foco. Vai vir e ó, vai comer a semente. Então, ou seja, a primeira coisa, né, o primeiro solo aqui é a questão de comer a semente. Já falei isso aqui. Então, continuando. 16. Tem um participando aí, ó. 16. Fala amém. E da mesma sorte, os que receberam somente sobre pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a receberam. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, quem que é esses aqui? A semente que caiu sobre pedras. Então, a semente cai, só que o que acontece com a semente que cai sobre a pedra? Ela germina, porque tem um pouquinho de terra ali. E ela começa a crescer. Mas olha o interessante, quando tem uma pedra e a semente começa a crescer, a sua raiz ela não aprofunda. Ela fica onde? No superficial. Isso acontece muito. Acontece demais. A pessoa recebe a palavra de Deus. A pessoa escuta a palavra de Deus e fala assim, não, que palavra boa, né? Que palavra bacana. Gostei da palavra, uma palavra de paz, uma palavra de amor. Muito bonita essa palavra. E recebe ela com alegria. A pessoa até pensa sobre a palavra, fica ruminando sobre a palavra, interessante. Mas ela não se aprofunda na palavra, ela não se aprofunda numa vida, ela não se aprofunda numa intimidade. E o que acontece com essa superficialidade? O tempo vai passando, vai pintando tribulação, vai pintando perseguição. Quando começa a aparecer situações onde ela precisa tomar decisões, falar coisas que arremete à defesa da fé, ou daquilo que ela entendeu na palavra, e começa a se expor, o que acontece? Pica a mula. Ou, às vezes, que é o pior, não pica a mula, mas fica superficial. E continua superficial. Morno. Morno. Continuando. 18.
E os outros são os que receberam a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas o cuidado deste mundo e os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Agora, o quê? Nós temos uma situação onde ela caiu, onde a pessoa começou até a aprofundar, porque a raiz começa a aprofundar. E ela começa até a buscar conhecimento. Olha que bacana, ela está buscando conhecimento. Mas acontece o quê? O que acontece? Acontece agora um problema de outras coisas. Outras coisas. O que é outras coisas? Outras coisas podem ser a sua carreira. Outras coisas podem ser o quê? O desejo da riqueza. Outras coisas podem ser o quê? Prosperidade. Mas peraí, você está falando de coisas que, de certa forma, devem fazer parte da vida de alguém que queira viver nesse mundo, né? O problema não é as outras coisas. O problema é aquele versículo que diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou aquele versículo que diz, aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Então, ou seja, o que a gente percebe aqui? Jesus está chamando a atenção para prioridades. A pessoa, ela até tem a semente. A pessoa até começa a ter a raiz. O problema é que ela não consegue entender o que é mais importante para ela. E aí, é natural. É natural. A vida vai passando, as coisas vão acontecendo, e ela precisa fazer escolhas. E se não fica claro para ela que o reino de Deus tem que ser prioridade, que buscar o Senhor tem que ser prioridade, que servir ao Senhor tem que ser prioridade, que a salvação da sua alma tem que ser prioridade, isso vai perdendo, e as outras coisas que seriam acrescentadas, mas já não é mais questão de acrescentar, é as outras coisas que ele busca. E ele só busca as outras coisas. Né? E sufoca a palavra. Né? E o que acontece? Vai sufocando a palavra. A gente vê casos clássicos, né? Eu até discuti uma vez isso, eu discuti isso muito com os jovens, né? Falava isso muito com os jovens da escola dominical. Você, meu filho, você tem que estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, e quando for para a faculdade, você tem medo de faculdade, não. Você ir para a faculdade para estudar, para aprender, e na hora que começar a ter temas polêmicos que podem vir chocar com a sua fé, que bom, glória a Deus. Agora é a hora de você aprofundar e bater de frente. Né? Uma vez me perguntaram, Cleiton, o que você acha da ciência e da religião? Essa questão, eu acho perfeito. Eu amo a ciência. Eu acho que a ciência tem que desenvolver cada vez mais. Se eu tenho medo da ciência se desenvolver e a ciência jogar fora tudo aquilo que eu acredito, pelo amor de Deus, eu estou acreditando numa coisa que é mentirosa? Eu estou acreditando numa coisa que não consegue se sustentar diante da ciência? O que eu vi não é isso. O que eu percebi é que quanto mais a ciência se desenvolve, quanto mais se descobre as coisas, mais eu fico feliz ao perceber que eu tenho um respaldo. Porque, gente, as pessoas confundem, né? Eu falava muito com os jovens. Rapaz, a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não tem um foco de ensinar ciência. A Bíblia tem um foco de ensinar o caminho para a salvação. A Bíblia tem um foco de mostrar e apresentar Jesus Cristo. E às vezes as pessoas querem, sabe, usar a Bíblia para contestar a ciência. Não. A ciência tem que ser estudada. O que não vai acontecer, pelo menos é o que eu creio, é que a ciência vai desacreditar a essência do que eu creio, que é o quê? Que Jesus Cristo veio aqui, morreu e ressuscitou. E sem Jesus Cristo eu não tenho outro lugar para ir. Eu perco a salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Isso a ciência não vai tirar. Se eu tenho medo da ciência tirar isso, eu estou acreditando numa mentira. Eu estou perdendo meu tempo. Porque eu morro de medo da ciência. E esse é o problema quando eu falo que a raiz não consegue se aprofundar, porque às vezes as pessoas, com medo
de defender o que realmente crê, ou de defender a palavra de Deus, ela começa a ter medo de perder a possibilidade, talvez, de um, sei lá, de um emprego, ou de se ficar bem diante das pessoas, sei lá. E aí isso vai o quê? Sufocando a palavra de Deus. A palavra de Deus é perdendo o seu valor. Eu sou daquele seguinte, que acredita que quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais conhecimento e mais embasamento tem para aquilo que você acredita. Nós precisamos estudar mais. Estudar Bíblia, ler livros, ler jornal, ler informações, obter informações, porque quanto mais coisas, mais informação a gente tem, é melhor. Isso é bom. O que eu concordo é o seguinte, que eu não posso colocar outras informações com o mesmo peso da palavra de Deus. Isso eu não faço. A palavra de Deus tem um peso maior. Ok? E isso é importante. Por quê? Porque eu não quero que as outras coisas sufoquem a palavra de Deus. Só que eu não posso acreditar na palavra de Deus se, de repente, existe uma verdade que é contraditória à Bíblia. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Que verdade é essa que é contraditória à Bíblia? Então, uma das duas está mentindo. É perigoso isso, não é? Mas, gente, nós não podemos acreditar numa mentira, nós precisamos acreditar numa verdade. É igual aquela história, né? A gente estava, antes aqui de começar aqui, nós estávamos conversando aqui a Beth, e a Beth estava contando o testemunho dela que ela foi curada. Então, quando a pessoa tem a experiência de ser curada por Jesus, ela fala desse jeito assim, ó, Jesus cura. Ela acredita nisso. Por que ela acredita nisso? Porque ela teve a experiência. Quem tem a experiência, ele diz isso com veemência. Jesus cura. Agora, quem nunca teve a experiência de uma cura, ele até lê na Bíblia, fala, Jesus cura. Mas não é cura. Só que no fundo, será que ele acredita nisso mesmo? Por isso que nós precisamos de experiências, por isso que nós precisamos viver a palavra de Deus e acreditar na palavra de Deus, mas sendo ela verdade. Não uma utopia, não uma coisa, sabe, que, pode ser que sim, pode ser que não. Uma vez eu ouvi um testemunho de um pastor falar, eu acho legal isso aí, sobre fé, que ele foi orar ele foi num evento, e tinha uma irmã lá sentindo uma dor nas costas, e a irmã estava fazendo lá uma janta, feijoada, sei lá, uma comida lá, e ela fazia a comida e toda hora colocava a mão nas costas. Aí ele viu aquela situação, ele viu que a irmã estava sentindo dor. Ele perguntou, tá doendo? A irmã falou, tá doendo. Posso orar? Pode. Ele foi, orou. É uma oração mais prática, ele foi, orou, né? Senhor, abençoa, traz a cura, traz o alívio. Ele fez a oração lá, beleza, amém. E amém, irmã, amém. E a irmã continuou a cozinhar, beleza. Aí no final do trabalho, a irmã pediu a palavra, e falou, gente, eu tenho um testemunho para dar aqui, eu tenho uma doença na coluna, que está, sei lá, 10 anos, 15 anos lá, e o irmão veio aqui, orou, e eu fui curado. Aí ele assustou. Aí ele até falou, se eu soubesse que era esse tempo todo, a minha fé era para uma dor de um dia de trabalho. Não era uma fé. Não era uma fé de 15 anos. E aí ele conta relax. Exato, porque a experiência dele é uma experiência, talvez, que ele orou ali e Deus curou, é momentânea. Mas uma doença de 15 anos, poxa, aí já é outro nível. Não é outro nível. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus, é o mesmo poder. E aí, o que a gente percebe? É o que Jesus falava o tempo inteiro com os discípulos e fala conosco. Povo de pequena fé, homens de pequena fé. Quando vocês entenderem, experimentarem, vocês vão perceber que vocês vão fazer coisas maiores que eu mesmo fiz. Então, gente, Jesus está agora mostrando isso para eles com relação ao solo, e aí ele encerra agora aqui, né, com solo boa terra, né? É o gente boa, né? Qual que é o gente boa? É o 20. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e as recebem. E o que acontece com essa pessoa, gente? Esse é o grande detalhe. Ela produz frutos. E é pelos frutos
que eu vos conhecereis. Jesus falou isso em Mateus ali, um pouco antes dessa parábola lá em Mateus 13, ele fala disso, é pelo fruto que a gente conhece. Então, quem recebe a semente e ela vai produzindo frutos, aí vem a pergunta, que fruto é esse? O fruto a Bíblia tem um texto maravilhoso que fala dos frutos do Espírito. Esses são frutos. O fruto é paz, mansidão, longanimidade, benignidade, amor, fé, domínio próprio. Isso tudo é fruto. Fruto também de quê? De trabalho, de semeador. A pessoa passa a semear. Então, ou seja, está trazendo fruto. E quanto mais semente, mais fruto produz. Então, isso é produzir fruto. E aí, já agora, Jesus está falando para os discípulos o seguinte: estamos numa batalha. Hã? Calma. Deixa eu mudar. Poliana quer que eu mude, eu vou mudar Não, aqui. é porque... Estamos numa batalha. E vocês vão sair para semear. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: semeiem. Semeiem e semeiem. Tem uns que vai ser o da pedra, dos pedras, o outro vai ser do espinho, o outro vai ser aquele lá que o diabo vai roubar, mas tem uns que vão produzir fruto. Ou seja, semeiem. E aí eu anotei aqui, ó, o semeador. O semeador. Quem que é o semeador? Gente, aqui Jesus está falando dele. Só que ele vai passar o bastão para quem? Vai passar o bastão para os discípulos. E ele vai ensinando isso já para os discípulos entenderem, porque o negócio, por enquanto, é com ele, só que quem vai dar continuidade a isso são os discípulos. E agora, dentro desse contexto atual que nós vivemos, quem que vai dar continuidade nesse negócio? Somos nós. É eu, é você. Então, nós precisamos ser o semeador. Ou seja, primeira coisa que a gente aprende aqui para o semeador: saiu para semear, precisamos semear. Aonde? Na live, no trabalho, na igreja, na escola, na família, nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão reclusas. Qual é o melhor lugar para semear? Dentro de casa. Eu aprendi que o melhor lugar para se tratar um casamento é em casa. O melhor lugar para se manifestar os frutos espirituais é com a esposa. É com o marido. Entendeu? Paciência, mansidão, domínio próprio. É no lar. O melhor lugar para se manifestar esses frutos do Espírito é com os filhos. Né? É com o irmão. É com os pais. O melhor lugar para se manifestar a essência dos frutos do Espírito é no lar, é na casa. Aonde eu vou semear? Aqui no meu lar, aqui na minha casa, com os meus vizinhos, aonde eu for, o que eu fizer. Semeando o quê, gente? Aí vem a questão. Semeando o quê? A palavra de Deus. Semear a palavra de Deus, meu irmão, é o seguinte: é eu falar assim, ama o próximo como a ti mesmo, pela boca, e amar o próximo como a ti mesmo pela atitude. Estou semeando. Se eu falo alguma coisa, eu preciso viver aquilo que eu estou falando. E isso é semear. Porque se eu falo uma coisa e não vivo aquilo que eu falo, isso não semeia. Você só complica. Você está jogando pedra para dentro do solo. Você está complicando a vida de quem realmente semeia. Complicado, né? A semente é boa, gente. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia. O que nós percebemos aqui, o que nós percebemos aqui? Ou ela vai ser comida pelo passarinho, ou ela não vai trazer a raiz por causa das pedras, ou ela não vai trazer uma profundidade e ficar firme por causa dos espinhos. Mas a palavra de Deus, ela não volta, ela produz, ela germina. O problema que a gente percebe aqui é os entornos que está nesse solo. Então a palavra de Deus, ela precisa ser dita, ela precisa ser falada, ela precisa ser anunciada. E ela não pode ser substituída. Eu anotei isso aqui, ó. Palavra de Deus não pode ser substituída. Palavra de Deus é palavra de Deus. Ah, é muito legal a canção
é muito legal o poema, é muito legal um pensador, é muito legal. Amém, é mesmo. E muitas vezes esses poemas, pensadores e músicas são baseadas na palavra de Deus. Amém, perfeito. Mas nada disso pode substituir a palavra de Deus. Ninguém pode substituir a palavra de Deus. Quando você lê algo, entenda isso, meu irmão. É isso que Jesus fala de profundidade. Quando você estuda e você vê algo e o Espírito Santo fala com você, e você aprendeu, se chegar uma outra pessoa falando abobrinha, falando outra coisa, mesmo que ele tenha, sabe, sei lá, se ele fosse bispo, pastor, missionário, se ele falar alguma coisa que é contrária àquilo que você leu na palavra de Deus, entendeu na palavra de Deus, meu irmão, tem coisa errada. Fica com a palavra. Fica com a palavra de Deus. A não ser que não te traz paz. Aí o Espírito Santo vai te mostrar talvez um entendimento que você não tinha entendido, ou uma visão que você não percebeu, mas fica com a palavra de Deus. Não pode ser substituída. Outro tópico que eu anotei ali, ó, é preciso semear em todo lugar, em todo tempo. Semeador não tem tempo ruim, não. Como diz Jesus, e saiu para semear. O que Jesus fazia? Semeando. Parou, a multidão juntou, semear. Tem que semear. O meu linguajar tem que trazer semente. Semeador não escolhe solo. O que é interessante nisso? O semeador, ele enchia a mão no bornal e ele jogou. Ele jogava para acertar o quê, gente? O solo, a mira. Só que tinha semente que ia para uns cantos, semente para outros, mas ele está lá. Eu não vou escolher o solo. Eu vou semear. E quanto mais semear, mais existe a possibilidade de quê? De frutificar. E isso é bíblico. Que está lá em Coríntios, deixa eu ver aqui. 2 Coríntios 9:6. Aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também, ceifará. Aí, nós estamos aqui na posição de semeador, né? Eu estava meditando sobre isso. Semeador, que legal, semeador. Mas aí vem a questão também do solo. Nós podemos estar na função de semeador se a semente realmente produziu algo na nossa vida. Mas e se ela não produziu? Precisamos nos questionar. Então, olha para você ver. Desinteresse. O irmão falou aí, né? Morno, né? Aquele lá da pedra lá. Da pedra não, Da pedra não, vamos pegar o do passarinho, né? Vamos começar pelo passarinho. Do 1. Veio a palavra tem que que nada, né? A palavra já foi, não deu nem tempo. Tem gente que sai do culto domingo à noite, ou sai da live da quinta-feira à noite, ou sai lá do encontro das senhoras lá da sexta-feira à noite, desligou, já vai pro Facebook, Qual foi o texto que pregou? Já foi, o passarinho já comeu. Então, não está engajado, não está comprometido, não vive, não pratica, não medita, não pensa. Meu irmão, vamos nos identificar aqui, tá? Toma cuidado. Porque, de repente, você está achando que você é semeador, na verdade, você é um solo com problema. Um solo com entulho. Superficialidade. Muitas pessoas são superficiais. O que Jesus está falando? Que a superficialidade não permite que a raiz o quê? Entra. Que a raiz cresça. Que não tem força. Nós lemos um texto aqui esses dias, agora aqui nessas nossas lives aqui, de Pedro, que ele fala justamente de fortificar, de solidificar. É justamente isso que nós estamos falando. As pessoas que ficam na superficialidade, sabe? Deus é amor. Não, mas tem mais coisa aí nesse negócio. Tem muito mais coisa nesse negócio. Ou, o negócio é ser circunciso ou não circunciso. Se você é circunciso, beleza. Se não, se é circunciso, tem problema. Tem gente que está nessa da circuncisão até hoje. Talvez você não está falando de circuncisão, mas está falando de usos e costumes. Ora abaixo.
Como é que é? Hora alta, hora baixa. Hora alta, hora baixa, hora de joelho, hora em pé. Véu sem véu. O vinho não, é a Santa Ceia lá, ó. Não pode, o cálice não pode ser copinho, tem que ser o mesmo copo para todo mundo. E por aí vai. Meu irmão, cuidado com a superficialidade. Você precisa de adentrar a palavra de Deus, você precisa de entender. Por exemplo, quando Paulo fala que tem coisa que ele quer e não faz, eu não faço, ou você tem que entender o que é salvação, ou você tem que entender, você tem que se fazer perguntas sobre perder salvação, não perder salvação. Ai, pequei, perdi salvação. Ai, pedi perdão, voltou salvação. Como é que é esse negócio? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, aí Jesus morre de novo, Jesus ressuscita de novo. Eu vou batizar de novo, não batizo de novo. Imersão, aspersão, né? Eu fui batizado por aspersão, tenho uma maior vontade de ser batizado por imersão, mas na época só rolava por aspersão. De novo. Não, mas assim... Como imersão, tem que fazer uma filha. Eu acho muito legal, bacana, mas o que é o fato do batismo? Ou seja, a gente precisa sair da superficialidade. Vai ler Romanos 6, vai ler Romanos 8, vai ler Coríntios, vai ler Efésios, vai ler Filipenses, vai estudar, vai buscar. Até quando? Até quando vai ficar a superficialidade? E aí eu coloquei ali, perguntar, questionar. Você já viu aqueles novo convertido? Né? Novo convertido, apaixonado por Cristo. Pergunta tudo. Coca-Cola é pecado? Teve uma época, né, que era bem isso mesmo. Do ursinho, você lembra do ursinho? Ursinho, não sei o quê. Tinha gente queimando ursinho por aí. Então, assim, Paulo fala até disso. Meu irmão, se o cara acha que é pecado comer linguiça, esquenta a cabeça com isso, não. A pergunta é o seguinte: até quando você vai ser um neófito? Até quando você vai ficar na superficialidade? O que é neófito? O que é neófito? É novo convertido, acabou ali, tá novinho, recém-nascido. Até quando vai beber leite? Quero te dizer que se você está na igreja e só fica na superficialidade, cuidado. Não é porque você está na igreja que quer dizer que a semente germinou. Cuidado. Duro coração. O que é duro coração, gente? Né? Nós podemos falar aí da pedra, né? Da questão da pedra, do espinho, mas tem a ver com todo esse contexto. Humildade. Deus fala conosco, Deus nos orienta, Deus nos ensina, Deus nos chama atenção, mas muitas vezes nós somos orgulhosos, não queremos ouvir. Superficial e não ter a humildade de reconhecer. Precisamos reconhecer quem somos. Nós não somos merecedores, mas nós somos filhos. Né? Já entra um pouquinho na parábola passada, né? Quem que eu sou? Eu sou o irmão mais velho, o irmão mais novo. Amigo, eu sou filho. amigo, eu sou servo, eu sou filho. O que eu sou? Você já se identificou? Aí a pergunta é, será que a pergunta é quem você é ou quem é seu pai? Quem é esse pai? Né? Aí, ou seja, pergunta, né? Indague, pense. E aí o último ali é amar o mundo, né? Amar o mundo tem a ver com o quê? Com os espinhos, principalmente, que as outras coisas, que as prioridades, que são os valores. O que está no seu coração? O que norteia o seu coração? O que é o seu alvo de vida? O que você pensa de alvo de vida? Então, meus irmãos, essa parábola ela é completa. Ela nos arremete a pensar um pouco. Será que eu realmente estou com essa semente que germinou no solo do Senhor? Se sim, glória a Deus. Mas às vezes você pode estar se identificando assim, não, ela germinou. Mas só que às vezes eu me deparo com todas essas possibilidades de solo. Sim. Por quê? Porque é um crescimento, gente. Porque é um desenvolvimento. Na verdade, Jesus, quando você está em desenvolvimento, né, eu trouxe isso aqui até para a gente pensar, né? Que vai ser a próxima pergunta lá. Quando a gente está em desenvolvimento e você está preocupado com esses pontos, isso é um ótimo sinal. Isso é um sinal de que você realmente quer crescer, quer aprender.
Isso é um ótimo sinal, porque você entende, você reconhece que você precisa de Deus. Amém. Esse é o caminho. Nós estamos no lugar certo e no caminho certo. O problema é quando você não pensa em nada disso. E vida que segue, tá bom demais eu ir lá na igreja, ou tá bom demais eu participar de uma live, tá bom demais eu dar o dízimo, tá bom demais eu ser... eu falar que eu sou gospel, que eu sou evangélico, tá chique demais. Não, não tá. Não é isso. Não é esse reino que Jesus veio pregar. Ele veio pregar de um reino em que você tem que carregar sua cruz. Nada fácil. De morrer. Então, meus irmãos, olha que coloquei, ó, mesa redonda. Aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Todo solo dentro da igreja é o solo boa terra? Amém. Amém, então. Ô, gente, então é isso aí. Pode orar, Eu amor. vou orar aqui, agradecendo aí esse momento nosso aí. Amém? Amém, Pai. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer pela tua palavra. Deus, nós meditamos aqui, meu Pai, na parábola que o Senhor trouxe da semeadora, do semeador. Meu Pai, nós estamos no papel de semeador e de solo, Pai. Solo no sentido de que a tua palavra adentrou o nosso coração, meu Pai, enraizou, e hoje nós podemos frutificar, meu Deus. Esse é o nosso desejo, meu Pai. O que nós percebemos que é uma questão de comportamento, que nós percebemos que é uma questão de entender a prioridade. E, meu Pai, eu tenho certeza que cada um que está aqui participando comigo agora em oração, né, tanto no YouTube quanto aqui no Zoom aqui, meu Pai, tem esse sentimento, eu quero frutificar. Então, meu Pai, é algo desse solo, meu Pai. E a tua palavra é perfeita, a tua semente é perfeita. E o fruto, ele vem do Senhor, ele vem do Espírito Santo de Deus, meu Pai. Então, meu Pai, além desse processo de solo, queremos ser quem semeia. Como o Senhor disse, o semeador saiu para semear. Meu Pai, queremos semear. E, meu Pai, nós estamos aqui falando sobre esse trabalho, abençoa este trabalho, abençoa este canal, abençoa essa forma de semear. Queremos semear, nos ajude, meu Pai, nos dê inteligência, nos dê criatividade, nos dê direcionamento, meu Pai, para poder alcançar vidas com a Tua palavra, semeando, 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 não importando qual é o solo que vai receber, porque isso não nos cabe, cabe ao Senhor. O crescimento, o desenvolvimento. Nos ajude a semear, Pai. Amém, Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, Deus. Muito obrigado por esse momento. Abençoa cada vida, cada família aqui presente, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém.